A menopausa é aquela fase da vida da mulher em que acontece a interrupção do fluxo menstrual. E isso acontece porque os ovários param de produzir os hormônios femininos, estrogênio e progesterona. O nome científico, né, o nome normal dessa fase é climatério. E muitas mulheres, elas se queixam ou relatam que é uma das fases mais difíceis da sua vida. O enfrentamento do climatério ele pode ser feito com reposição hormonal. No Conversa Pública de hoje, nós temos o prazer de receber o Dr. Hugo Gatto, médico, pós-graduando em Nutrologia e Medicina do Esporte e também uma referência em implantes hormonais. Nós vamos conversar com o Dr. Hugo sobre a reposição hormonal durante a menopausa, que, na verdade, é um tema polêmico, não é mesmo? Mas, segundo o Dr. Hugo, as vantagens da reposição hormonal, elas vão muito além de enfrentar os sintomas do climatério. Doutor Hugo, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco no Conversa Pública de hoje. Obrigado, eu agradeço o convite aí de poder participar com vocês, compartilhar um pouco aí de conhecimento e ajudar aí as mulheres que estão em casa, que esse realmente é um assunto que divide, né, muitas opiniões, afeta muitas mulheres, a qualidade de vida e com certeza esse assunto pode ajudar aí diversas mulheres que estão em casa. Uhum. É bom a gente falar com alguém que vai nos ajudar a entender mesmo as vantagens da reposição hormonal, né? Porque muitas vezes se destaca mais a questão das desvantagens ou dos efeitos colaterais da reposição hormonal. Por que essa polêmica com relação a esse tema, doutor? Assim, eu sempre gosto, antes de falar de reposição hormonal, explicar o que são os hormônios, porque a gente vem de um período onde tem muito tabu quando se relaciona à parte hormonal. Se fala de hormônio, já arrepia um pouco, já vem aquele medo relacionado a câncer, né, relacionado a problema cardiovascular. A gente tem que entender que hormônios são mensageiros químicos. Então, por exemplo, a sua hipófise não tem um nervo que faz ela se comunicar com o seu ovário. Então, ela produz um hormônio que, quando chega no ovário, transmite uma mensagem que faz o seu ovário ter um estímulo de ter uma ação, que é produzir outro hormônio, por exemplo. Então, quando a gente entende a função dos hormônios, a gente começa a perceber quais são as importâncias dele no corpo, né? Quando eu penso no climatério, né, a mulher, ela começa a ter o quê? O climatério, que é conhecido como menopausa. A menopausa, na verdade, é a data da última menstruação, que a gente define ela a partir de, a mulher ficou um ano sem menstruar, olha para trás um ano, aquele lá é a data, é um dia da menopausa. O período ali ao redor, que começa as oscilações hormonais, é conhecido como climatério, né? Ele que é chamado geralmente de menopausa. É marcado pela falência ovariana. Então você começa a ter o quê? Acabam ali os folículos ovarianos, seriam os óvulos da mulher, que já tem um número pré-definido quando ela nasce. E depois disso também começa a ter a diminuição da produção hormonal. Esses hormônios, então, a reposição seria, no caso, devolver o que estão ali. Muito tempo, essa reposição foi muito questionada, dos riscos, né, e os benefícios, de quais que eram a balança ali, de quais são os riscos, quais são os benefícios, se vale a pena ou não, critérios que são usados para justamente diagnosticar, avaliar se é uma boa indicação. E hoje tem muito se mudado, por causa dessa abordagem, assim, tratar os hormônios com maior naturalidade, entendendo o que eles são, a gente começa a perceber que muitas vezes é eles que devolvem a qualidade de vida da mulher, que muitas são afetadas, sabe? Verdade, né? E é um período, né, que muitas mulheres, de fato, relatam muitas dificuldades, muitos sintomas críticos, né? O que faz, doutor, com que algumas mulheres passem por esse período de uma maneira muito tranquila, mas outras efetivamente tenham muitas dificuldades, né? Enfrentem muitos problemas. Sim. A gente tem que pensar em duas coisas. Tanto a gente tem a individualidade, né, da pessoa, ela é muito forte. Algumas mulheres vão ter uma baixa muito grande da produção hormonal, e a gente tem que levar em consideração a sensibilidade da mulher a esse hormônio. Então, vamos falar de sintomas. Às vezes eu tenho uma mulher com baixo estradiol que vai manifestar o famoso fogacho, que é o calorão,
que é causado pelo baixo estradiol. Algumas vão estar com baixo estradiol e não vão manifestar. Então, a gente tem tanta relação de algumas vão ter menor produção ainda e outras vão ter uma maior sensibilidade ao hormônio. Então, por mais que ele não esteja tão baixo, ela vai ter esses sintomas, né, dessas alterações. E por que, na sua opinião, a mulher deve buscar reposição hormonal? A minha opinião é a questão da reposição, eu falo, ela nunca é uma regra. Porque, assim, existem os riscos, existem os benefícios, e quando que a mulher deve buscar? Quando ela percebe que a alteração da fisiologia dela, da produção hormonal, por exemplo, impactou na qualidade de vida que ela vinha tendo. Eu lido, 80% dos meus pacientes são mulheres, né, a maioria com mais de 35 anos, e eu percebo qual o impacto que isso representa na vida da mulher, na questão desde o humor, desde a questão da mudança física. Então, tudo isso, às vezes, gera até quadros de depressão, secundário a isso, enfraquecimento ósseo. Então, tem um grande impacto, que vai muito além do fogacho ou da libido. Então, quando você tem esses sintomas e você devolve a essa mulher os hormônios que deveriam estar ali, você consegue justamente dar a qualidade de vida que ela precisa. Então, não considero uma regra você repor, mas sim quando há necessidade, manifesta os sintomas que está faltando, daí é interessante você entregar o que ela precisa. Uhum. Não é à toa a busca da pós-graduação em nutrologia, né? Porque essa formação ela tem uma grande importância também no tratamento dessa questão toda, né, da mulher, inclusive durante a menopausa. Totalmente, né? Eu sempre falo assim, nós temos 3 pilares para mover. Eu trabalho muito com a parte de emagrecimento, qualidade de vida. Nós temos 3 principais pilares que vão reger qualquer resultado desse. E eles se interrelacionam. O primeiro é a atividade física. A atividade física vai além do estímulo do treino, vai além de queimar calorias. Ela passa uma mensagem para o seu corpo. É um estímulo fisiológico que vai promover alteração, produção hormonal, estímulo de construção de massa muscular. O segundo pilar, que está relacionado dentro desse também, é a dieta. É quando eu entrego os nutrientes que o seu corpo precisa para traduzir essa mensagem. E o terceiro pilar, que também tem uma intersecção nesses dois, é a questão do metabolismo. É a parte hormonal, é o sono, a qualidade desse sono, é a questão de estresse metabólico, por exemplo, um diabetes, um pré-diabetes, que acaba interferindo, né, na questão metabólica da pessoa. Então, quando eu tenho um equilíbrio entre essas 3 áreas, eu consigo garantir uma boa fisiologia, um bom funcionamento do seu organismo. Então, a parte de nutrologia, ela é essencial, porque não adianta simplesmente eu pegar uma paciente, você está período climatério, toma aqui hormônio, mas daí está com maus hábitos, sedentária, alimentação totalmente errada, altamente inflamatória, vários hábitos errados, tabagista, alto consumo de álcool. Às vezes o hormônio vai tapar um buraco muito pequeno e às vezes nem vai fazer tanto efeito. Tem quadros, por exemplo, síndrome de ovário policístico, que é muito conhecido. Uhum. Você pode dar um anticoncepcional ali para bloquear o eixo dessa mulher e mascarar, fingir que ela não tem, ou você pode entrar com uma alimentação adequada, atividade física, porque a gente sabe que o ovário policístico é muito inflamatório. Quando eu diminuo esse nível inflamatório, eu melhoro os sintomas dessa pessoa. Muitas vezes, pacientes minhas que não conseguem engravidar, porque tem ovário policístico. A gente melhora o estilo de vida e ela consegue daí melhorar a fertilidade e conseguir vingar uma gravidez. Então, pensando na menopausa, a mesma coisa. Eu nunca posso enfrentar um paciente de forma única. É hormônio, é só o alimento. Eu sempre vou pensar nele de uma forma integrada, sabe? Um conjunto de várias engrenagens. Nós somos um conjunto de engrenagens. E se uma está estragada, não adianta as outras estar funcionando muito bem. Eu preciso de que todas elas estejam bem alinhadas. Estamos hoje aqui no Conversa Pública, conversando com o Dr. Hugo Gatto, ele que é um especialista em reposição hormonal, e está conversando conosco sobre as vantagens de se fazer uma reposição hormonal, sem negar a contrapartida, sem negar o outro lado, mas mostrando que isso pode ser muito importante para a saúde da mulher. Né? E a gente terminava o bloco falando no ser humano como um ser integral, e eu quero pegar um pouquinho dessa história da dieta, né? Quando o senhor comentou que
não basta dar hormônio, você tem que atentar para a questão do exercício físico, mover a máquina, né? Porque toda máquina parada, ela enguiça, isso é físico, né? É física mesmo. Toda máquina parada é linguiça, e quando a gente pensa em dieta, a gente pensa logo numa coisa restritiva, para emagrecer, para isso, para aquilo, quando na verdade o conceito de dieta ele é muito mais amplo, ele é um conceito de nutrir adequadamente o organismo, não é assim? Isso mesmo. Eu sempre separo para o meu paciente, porque muitas pessoas param de usar o termo dieta pensando em restrição. Eu reformulo esse termo. Eu falo dieta, para mim, significa liberdade. É eu entregar os nutrientes que você precisa da forma adequada. Maravilha. Regime, o famoso regime, para mim, é uma coisa fechada, onde você está restrito, você está preso àquilo. Então, quando você entende que a dieta muitas vezes é liberdade, já começa a mudar muitos conceitos que vêm associados até à nossa cultura, onde a gente liga o quê? Dieta é restringir, é sofrer por um tempo para alcançar determinado resultado, geralmente físico. Uhum. Existe um grande problema. Eu mudei muitos conceitos antes mesmo de entrar na faculdade. Eu tive sobrepeso a infância inteira. Aos 18 anos eu tinha obesidade. E eu fazia várias dietas. Dieta da USP, dieta da Lua, e não tinha um resultado que durasse. Por quê? Eu começava lá, 60 dias de dieta, já fazia um calendário contando, 59, 58, esperando o dia que acabasse, para eu voltar a fazer o que estava me engordando. Então não fazia sentido. Até que o dia que eu parei, de forma crítica, eu analisei qual que é a diferença de pessoas que conseguem ter um estilo de vida adequado e conseguem ser magras, por que eu estou fazendo? Eu percebi que a mudança era justamente mudar os hábitos, reformular totalmente eles. E eu percebi que o quê? Então não adiantava fazer uma coisa tão restrita que eu não conseguisse levar para minha vida, porque senão ia ser mais uma dieta. Uhum. Disso vem muito que eu transferi essa experiência própria para minha profissão. Hoje eu consigo ter um número de resultados muito grande, justamente por entender que eu não posso pegar você com a sua realidade de vida e querer criar você num cativeiro, onde eu tenho ali um ambiente perfeito. Você treina 7 vezes na semana, você come salada e proteína de 3 em 3 horas, enquanto a vida real não é assim. Muitas pessoas têm uma jornada de trabalho muito puxada, às vezes não conseguem fazer intervalos para cozinhar. Então, o meu papel como a parte de médico é entender qual que é a sua realidade, entender você como um indivíduo, o que você vive, quais são os seus reais desafios. Porque dieta, hoje, até aplicativo calcula dieta, cardápio. A pessoa precisa de alguém que entenda os desafios dela e consiga adequar. Então, eu falo, a dieta, quanto mais simples, mais alimentação do dia a dia, coisas básicas, que eu consiga entregar os nutrientes que vão realmente nutrir, né? Que vão compor ali a base de todos os nutrientes que você precisa para ter um bom funcionamento do organismo. Quanto mais simples for, mais você vai querer seguir. E eu falo, mais importante do que te dar um resultado rápido é te dar um resultado sustentável. Porque muitas pessoas já estão cansadas do 8 ou 80, efeito sanfona. A maioria das pessoas que me procuram, elas já falam, eu até consegui emagrecer. A minha dificuldade é manter. E é esse que eu foco. Eu falo, meu desafio contigo é manter o seu resultado. Manter e dentro de um espaço em que essa pessoa seja feliz, de verdade. Curta a vida de uma maneira positiva, né? Possa desfrutar da vida e não viver uma vida num quadrado de muitas limitações. Doutor, quais são os benefícios que a reposição hormonal proporciona? Quando eu penso na reposição hormonal para a mulher, período de menopausa, eu tenho que entender quais são as funções dos hormônios e entender o que isso acarreta quando eles estão diminuídos. Na mulher é muito clássico, né? O principal, o fogacho. A baixa estradiol gera sintomas de calorão da mulher. É aquele calorão que ela acorda no meio da noite, é aquela sensação de um calor interno, onde ela começa a descobrir, mesmo no ambiente frio, e não consegue melhorar isso aí. A gente tem, por exemplo, a diminuição da lubrificação da vagina, então ressecamento vaginal, que promove muitas vezes até dor durante a relação, promove também uma maior propensão a ter infecção urinária de recorrência. Eu tenho a diminuição da libido, do desejo sexual dessa mulher. Eu tenho a ação do estradiol, do estrogênio, agindo na massa óssea. Então, é muito comum que mulheres pós-menopausa acabem desencadeando ali um quadro de osteopenia, que é um passo antes da osteoporose. Porque daí eu tenho a diminuição do cálcio, mas eu tenho a diminuição do hormônio também que influencia. Eu tenho a diminuição da testosterona que influencia na massa muscular dessa paciente.
Quando eu diminuo massa muscular, eu enfraqueço essa articulação. Então, eu promovo, além desse enfraquecimento, né, do osso, eu deixo ele mais suscetível a um quadro. Se tiver uma queda, tem o risco de uma lesão, de uma fratura óssea muito grande, que é um grande caso de morte, por exemplo, em idosos, é a fratura óssea que gera uma embolia. Então, tem todos esses tipos de alteração da parte hormonal. A diminuição, por exemplo, da progesterona pode influenciar na qualidade do sono dessa mulher, no humor. Então, muitas mulheres vão desenvolver um humor deprimido, sem causa externa aparente, sem um fator externo que justifique, né, justamente por alteração da fisiologia. E isso começa a impactar em toda a qualidade de vida da mulher. A disposição é diminuída também. Eu começo a ter, se eu diminuo a massa muscular, você fala, a testosterona, ela não emagrece, mas a falta dela ajuda, facilita o engordar. Então a mulher começa a desenvolver já uma resistência à insulina, começa a ter aquele acúmulo de gordura, principalmente em faixa, região abdominal, flancos, que é mais resistente, onde muitas vezes ela faz uma dieta e ela não consegue perder essa gordura. Ela perde gordura do corpo como um todo, mas fica resistente àquela gordura. Muitas vezes tem esses fatores hormonais aí indiretamente associados. Uhum, uhum. E a partir de que idade é adequado ou se faz a reposição hormonal ou ela pode ser feita? A reposição hormonal clássica na mulher, ela é feita após o período, ou no período climatério, que é quando começam as oscilações hormonais no período ali perimenopausa. Uhum. A idade que é feita, não existe uma regra, porque não existe uma idade em que ocorre a menopausa. Algumas mulheres podem ter menopausa precoce, aos 38, 40 anos, outras vão ter ali na média dos 50 anos. A reposição, qual vai ser o critério de reposição? Essa mulher começou a enfrentar o climatério, está tendo oscilações, os sintomas estão aparentes. Se tem sintomas e aconteceu a menopausa, existe benefícios nessa reposição? Sim, os sintomas mostram isso. Então aí existe a indicação. Daí a gente exclui, né, as contraindicações. Por exemplo, essa mulher tem um histórico de câncer de mama. Essa mulher tem histórico dela ter um câncer de mama que é sensível ao hormônio, hormônio dependente. Tem um histórico de câncer de colo de útero. Então você começa a entender as contraindicações, risco cardiovascular, né, uma obesidade, sedentarismo. Aí você começa a pesar se existem os benefícios são maiores que os malefícios. Mas o que vai regir se eu vou indicar uma reposição hormonal para uma mulher é: você tem sintomas? Sim. Então, menos é mais. Eu começo com doses baixas de hormônio, onde eu consigo normalizar os seus índices para melhorar e devolver sua qualidade de vida. Bacana, balança, balança. Essa balança na vida, ela é importante para muitas coisas, né? E é interessante que, inclusive nesse aspecto, olhar para o que vai te trazer mais vantagens é fundamental. E o olhar do médico, do profissional, é decisivo. O doutor Hugo Gatto, um especialista em reposição hormonal, né, um médico referência em implantes hormonais e que está nos ajudando a entender melhor a importância da reposição hormonal e o lugar dela na vida de uma mulher no tempo da menopausa, do climatério, né? Informações assim preciosas. Doutor Hugo, você já falou algumas das situações, mas eu vou fazer a pergunta mais abrangente, que quais são as doenças que efetivamente impedem, ou as situações que impedem a mulher de fazer reposição hormonal? Tá. Quando eu penso, então, contraindicações de fazer uma reposição hormonal, eu sempre vou lembrar, por exemplo, quais quadros de patologia, doenças têm relação com os hormônios que vão ser repostos. Os que mais chamam atenção para a gente na reposição hormonal feminina é ali o câncer de mama, tanto o histórico familiar quanto o histórico pessoal da mulher ter um histórico desse câncer de mama com hormônio dependente, né, sensível nos receptores ao hormônio, um histórico ali de câncer de colo de útero, que pode ser sensível também à parte hormonal. Além disso, ela tem um histórico de alterações cardiovasculares. Se tem a obesidade a gente sabe que ela é extremamente inflamatória, então ela impacta diversas formas no organismo. Então, eu tenho que justamente evitar quadros assim. Então, todas essas partes que são doenças que são extremamente inflamatórias, a gente evita. Então, a parte cardiorrespiratória, alterações,
a gente evita. Colesterol muito alterado, a gente evita, porque a gente entende o quê? Não é que a reposição hormonal vai causar um problema, mas é um fator de risco a mais quando a gente já tem esse somatório. Então entra de novo aquela questão da balança, você tem que entender qual que é a realidade. É que eu falo, muitas horas é importante você fugir do guideline, fugir ali da diretriz e observar de forma humana a realidade dessa pessoa, individualizar ela e ver onde ela está inserida, quais os reais riscos e benefícios que ela está enfrentando. Aí você consegue fazer essa ponderação para tomar uma decisão. Olha, eu quero destacar, né, esse seu olhar para a pessoa como indivíduo, né, porque eu acho que é importantíssimo. A gente fugir do que é uma regra padrão, uma linha geral, mas olhar para a pessoa com as suas características próprias, com a sua situação própria e dar o remédio certo para aquela pessoa, né? Direcionado para a situação dessa pessoa. E aí eu aproveito para lhe perguntar, como é que se dá a reposição hormonal? Quais são esses remédios indicados? Uhum. Quando a gente vai falar da reposição hormonal, o clássico, né, é a gente pensar nos hormônios que são diminuídos ali. Na mulher, a gente tem três principais que são bem característicos, que é o estradiol, que vai gerar o sintoma ali clássico do fogacho. A gente tem a progesterona, que muitas vezes vai alterar o sono da mulher, vai alterar o humor. A testosterona, que vai impactar na disposição, na libido dessa mulher. A gente tem a classe dos estrogênios, que o estradiol é o principal, mas a gente tem o estriol também. O estriol, quando está baixo, ele promove, por exemplo, favorece ele aparecer o ressecamento vaginal, aumenta o risco de infecção urinária de recorrência, ou até de aparecimento de candidias de recorrência. Então, quando eu entendo a função de cada um desses hormônios, eu começo a perceber sintomas e eu tenho algumas formas de repor eles. Por exemplo, a clássica, que é mais comum, né, por aí, é o gel transdérmico, onde eu tenho um creme, uma pomada que é diluída, o sal, o produto matéria-prima do hormônio, e você passa ali uma vez ao dia esse creme na pele, que faz absorção e consegue entregar aí a quantidade ideal que a gente calcula de forma individualizada para cada pessoa. Então, os principais hormônios que a gente repõe são justamente esses que são os que estão relacionados à parte sexual da mulher, que é o que é impactado quando a gente tem, por exemplo, ali a falência ovariana. É o outro lado da balança, né? A gente está falando da vantagem, mas o outro lado da balança, que é o que acaba criando um tabu muito grande. Quais são os riscos de uma reposição hormonal? Os riscos de uma reposição hormonal são justamente assim. A gente tem na diretriz uma coisa que a gente chama de janela de oportunidade. A gente entende que a mulher pós-menopausa, se ela não começou uma reposição hormonal em até 10 anos, a gente evita, porque o início de uma reposição após esse período aumentaria ali o risco de mortalidade dessa mulher. Por exemplo, o aumento de risco de doenças coronarianas, cardiovasculares. A gente entende que reposição hormonal fora desse período poderia aumentar o risco de uma alteração de colesterol, o que é um fator de risco que pode aumentar também o risco de mortalidade. Então, a gente tem que os riscos que estão associados à reposição hormonal, e aí é muito importante individualizar. Como eu falo muito dessa questão de individualizar o indivíduo, a pessoa como única, existe uma grande diferença entre repor um hormônio que está faltando e exagerar. Por exemplo, os hormônios são muito chamados, por exemplo, conhecidos como bomba. Falo, bomba não é a substância, bomba é a forma de uso. Você pode usar uma testosterona na mulher para repor sintomas, devolver qualidade de vida para ela, que está diminuída, como você pode exagerar para um indivíduo jovem por um fim estético. Então, eu acho que o principal critério de saber se existe uma indicação ou não é saber se você realmente quer repor para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa ou é para melhorar uma questão estética. Porque o que vai sempre me guiar numa reposição hormonal, além de qualquer diretriz, essa pessoa está tendo a qualidade de vida dela impactada? Ela está tendo diminuição do rendimento na vida dela, no trabalho, na família, no humor? Se sim, quais são os riscos? A alteração de colesterol. Existe, então, a associação que melhora a alimentação dessa mulher, estimula ela a fazer atividade física. Eu entendo que tudo isso melhora tanto a qualidade de vida dela e melhora tanto até os riscos de uma mortalidade, que aquela questão da reposição hormonal, na verdade, ajudou ela, independente de ter um risco lá na frente, um aumento do risco. Perfeito.
É isso, nosso tempo já acabou. Eu tenho que agradecer aqui a sua presença conosco. Muitíssimo obrigada pelas preciosas informações. E se você acha necessário a gente voltar a esse assunto, você que está nos acompanhando, manda mensagem para a gente traz de novo aqui o Dr. Hugo para voltarmos a conversar sobre reposição hormonal. Mais uma vez, obrigada, Dr. Hugo. Eu agradeço o convite, obrigado pela honra de poder compartilhar um pouco desse conhecimento. Obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.